Bom, pessoal, seguindo aí o nosso podcast, dentro do nosso Congresso de Saúde Funcional Integrativa, tenho a honra de receber uma pessoa que eu posso chamar de amiga, que é a doutora Andréia Sanches. Conheci no Congresso, né, de Medicina de Precisão em Barcelona, onde ela é vice-diretora da Academia Europeia de Medicina de Precisão. Eu vou deixar você se apresentar, mas eu queria te desejar muitas boas-vindas. É um prazer enorme ter alguém aqui do seu gabarito participando desse evento com a gente. Então eu queria que você também se sentisse muito acolhida. A gente já te tem como uma parceira aqui. Então se apresente para quem ainda não te conhece. Certo, gratidão pelo convite, é sempre uma honra estar com você, com o Tamires, com a Central. Realmente tem razão, somos amigos acima de tudo, além de parceiros profissionais. E para quem não me conhece, enfim, sou nutróloga e trabalho com medicina de precisão. Então eu entendo que olhar o paciente com as necessidades que ele precisa para aquele momento, respeitando a genética, o estilo de vida, né, a bioquímica e onde ele está envolvido, isso para mim faz toda a diferença em olhar esse paciente e dar o cuidado para as condições que ele tem para aquele momento. Então a gente envolve desde ali, da avaliação metabólica, hormonal, nutricional, onde vem nossos ativos para poder auxiliar a melhora da qualidade de vida desse paciente, e como estilo de vida dele também, sendo determinante nas escolhas, né, e para melhorar, além disso, a parte hormonal, mas também de longevidade. Isso aí. Eu te sigo no Instagram já há um tempo, né? A gente vê dentro da sua atuação clínica, você muito precisa nas suas falas, nos seus conteúdos, nos atendimentos, quando você posta ali na conduta com algum paciente, sobre a relação e o olhar ali do paciente na questão de longevidade, né? O paciente ele tem uma jornada com você ali. Sim. E você fala muito sobre longevidade. E você linka muito isso na questão da qualidade muscular daquele paciente. E aí eu queria que você explicasse, né? A gente tem muitos médicos nos assistindo, mas a gente tem o público leigo também. Qual que é esse viés ali? Por que o músculo é considerado esse marcador de longevidade? Justo. Quando a gente fala de longevidade, a sensação que nos dá é de que às vezes não está tão palpável assim, né? É algo, vamos cuidar da longevidade, é do futuro. Mas no fundo, essa medicina que preza a saúde como sendo determinante para o cuidado, e não olhando só para a doença já instalada, e sim na prevenção, a longevidade é algo que a gente pode atuar no dia de hoje através desse marcador que é a musculatura, né? Além disso, o controle glicêmico. Então o músculo, como ele sendo um órgão neuroendócrino, né, através das mioquinas, a gente pode dizer, ela faz o controle mesmo metabólico, de controle glicêmico, para estimular, né, a qualidade muscular desse paciente, ele ter mobilidade, resistência, e é o que tira o paciente, às vezes, de uma UTI, por exemplo. É algo cíclico, né? Sim. Você tem o músculo como principal utilizador da glicose periférica. Exato. E você tem a resistência insulínica contribuindo para um desgaste maior muscular, assim. Você falou a questão do é o que tira o paciente da UTI, a gente viu muito isso, né? Um caso que ficou muito famoso, que veio muito à mídia, quando aquele ator, o Kaique Brito, eu até usei isso numa aula minha. Exato. Quando ele ficou internado muito tempo, e depois de várias cirurgias, uma das questões que quando o médico entrevistou, foi dar entrevista sobre o quadro clínico e ele teve alta, falou, o que salvou ele foi que quando ele deu entrada no acidente, ele tinha muita massa muscular. Exato. Aí automaticamente eu linkei e falei assim, gente, será que uma velhinha mais sarcopênica assim conseguiria, né, se ela exatamente sair desse... A gente viu muito na questão do Covid, né? Na pandemia era determinante esses pacientes idosos com multicomorbidades. Quem realmente saía ali da UTI era quem tinha um aporte de massa muscular necessária para poder fazer essa questão da imunidade, né? O músculo ele é um marcador ali, além de controle glicêmico, metabólico, e é algo que a gente tem que pensar no agora mesmo, aposentadoria fisiológica. Eu falo isso para os pacientes. Vamos pensar no futuro? A gente pensa nos nossos bens, né? Em pleno 2025, a gente tem
pacientes que falam, se vai falar de massa muscular, falam, mas eu não tenho essa estética. Então não é sobre estética, né? Não é sobre o shape, não é sobre estética, não é algo impalpável, ou assim, te vê em academias, não. A gente tá falando de mobilidade, de liberdade. Então o músculo, acima de tudo, ele dá liberdade nutricional. Você consegue ter uma melhora do seu metabolismo, né? Quanto mais músculo você tem, maior massa muscular, aumenta a sua taxa metabólica basal. O que significa isso? É o tanto de calorias que o seu corpo, que é essa máquina que você tem, gasta em repouso. Então, se eu aumento meu aporte proteico de aminoácidos, eu faço essa construção muscular, que não é simples, existe uma matemática para isso, né? E que a gente pode conversar isso aqui agora também, em relação do que é necessário para poder fazer a massa muscular. E é graças a isso que vai te dar liberdade. Então, a parte nutricional, então, ter uma dieta, às vezes, mais sociável, final de semana, dá liberdade para isso. Como também, igual a gente está falando, assim, de prevenir doenças metabólicas, né, e neurodegenerativas, acima de tudo, que seria osteopenia e sarcopenia. A gente sabe aí de vários fatores, né, que contribuem ali para a perda muscular decorrente desse envelhecimento. Baseado aí até na sua experiência clínica, eu queria que você tentasse comentar um pouquinho, né, de quais são esses fatores e da importância desses fatores aí no manejo, né, de evitar, no sentido de evitar essa perda de massa muscular no envelhecimento ou até nesse caminhar do envelhecimento. Que às vezes a gente acha que assim, é só depois na velhice, né, na questão mesmo dos idosos que estão perdendo massa muscular. O que a gente se engana, porque depois, a gente acabou de sair de uma aula agora incrível dos meninos que falou exatamente isso, as transições na mulher, né, no caso que era da aula, menopausal. Então, não é só esperar no grau da menopausa de 50 a 60 a mais. Depois dos 30 anos, é de 6 a 8% acontece essa perda muscular com a idade. Então, a sarcopenia, ela só é diagnosticada, de fato, perda da massa muscular, quando a gente vê na biopedância, mas esse processo ele acontece antes na célula. Então a intenção nossa é que essa paciente com 30, 35, trazer essa visão já preventiva de fazer a construção muscular a fim de reduzir isso, os danos, quando essa mulher chegar na transição menopausal, né? E o que acontece de fato é esse declínio hormonal, contribui, um dos fatores é o declínio hormonal, e também a dificuldade que tem da palatabilidade, às vezes, de um aminoácido, uma proteína. Então, a construção dos outros fatores que são necessários para fazer essa fibra muscular, você não entrega. E aí eu acho que é muito interessante o papel de vocês, médicos, nutrólogos ali, nesse viés, né? Sim. De fazer que o paciente, de alguma maneira, compreenda que aquilo ali é o caminho da longevidade dele, assim, né? Porque muitas vezes hoje a gente consegue ver muitos suplementos que vocês prescrevem de compra livre, até na internet mesmo. Aí ele compra, às vezes usa sem algum acompanhamento. Sim. E aí que tá fundamental a participação de vocês ali, encabeçando mesmo essa equipe. De entender o que vai valer a pena para esse paciente, né? Ele pergunta, qual que é o melhor suplemento para mim? Na verdade, é o que você precisa. E o que acontece o mais interessante dentro da nutrologia, a gente pega esse paciente que às vezes está ali só achando que é a dieta, que é fator determinante, e como ele já não tem tanto aporte através da alimentação, entra a suplementação que vai auxiliar a facilidade para esse paciente conseguir fazer essa construção muscular. E aí eu puxo já prescrições que eu prescrevo diariamente no meu consultório, por exemplo, o amino, né? O próprio amino, ou a gente conseguindo também cuidar do intestino através do Guardian, usando esses suplementos orais associados às terapias injetáveis também e com a dieta. Então o tratamento, é importante esse olhar macro, né? E entendendo que um pouco de cada ali, de cada pilar, vai auxiliar isso, né? Não é isolado. Só a nutrição, só a suplementação. Pelo contrário, também a atividade física, né? Periodizada, o entendimento de qual atividade que vai ser necessária, que é, no fundo, a de resistência para a construção, porque o músculo ele só vai crescer e ter anabolismo se tiver estímulo, de fato. E é o que a gente fica, às vezes, fadado a crenças sociais, já, caminhada 3 vezes na semana. A gente vê o Drauzio Varela anos no Fantástico falando, faz a sua caminhada. E talvez eu digo, vamos olhar diferente? Talvez o mais importante agora é a resistência. Ao invés de você fazer a academia até, te falar aeróbico, no emagrecimento, eu vi algumas publicações, até já usei em uma das minhas aulas, que mostra que dependendo do treino de estímulo resistido, ele é muito mais potente que uma corrida. Com certeza.
Com certeza. Pelo gasto calórico Pelo que gasto ele faz. energético. O Tanuri mesmo deu uma aula agora sobre esse tema, então todo mundo tá alinhado hoje aqui. Ótimo, excelente. Foi incrível. E ainda dentro desse viés, eu vejo que um termo é muito usado nessa medicina. Não vou falar nessa medicina atual, porque eu só acredito em uma medicina, que é a favor da saúde do paciente. Justo. Mas a gente vem de uma escola mais tradicional e de uma medicina mais atual, mais moderna, que no final é a mesma, que só se reinventa. Exato. E dentro desse contexto, a gente vê muito em palestras, nas publicações, em aulas, né? Ou dentro das próprias mídias digitais ali, vocês falando sobre epigenética. Justo. E aí eu queria que você comentasse, né, o que é esse tema dentro da hipertrofia ali, né, ou da qualidade de vida dos pacientes, e qual que é a relação da epigenética ali justamente nessa melhora, né, na qualidade de vida desses pacientes. Justo. A epigenética, ela vem com o conceito, assim, da expressão gênica, né? A genética, ela traz a informação daquilo que a gente tem no nosso DNA, e a epigenética é a expressão, como que esse gene vai ser influenciado através da ambiência também, do meio externo. Então, a hora que a gente avalia focado em construção muscular, focado na qualidade de vida desse paciente, os pilares que envolvem a expressão desse gene vão ser impactados. O que eu digo em relação a isso? A nutrição, o sono, né, ao metabolismo, as escolhas de um treino, como que o treino vai impactar. Então, seria justamente esses pontos externos, que são as escolhas. Por isso que a gente brinca que não dá mais para culpar a genética, né? A gente fala, é culpa daqui, minha mãe tem isso, minha avó tinha aquilo. Hoje a gente já tem muito mais do que comprovação científica, sabendo que 10% é genética e outros 90% são nossas escolhas, que vão realmente impactar em silenciar um gene ou estimular um gene que às vezes a gente ali não ativou por falta de deficiência nutricional, por exemplo. Na época que eu estudei, provavelmente você também, que a gente deve ter idades parecidas, a gente falava que a genética era um muro intransponível. Não é bem assim mais. Exato. A gente já sabe que a epigenética facilita esse viés, né? Exato. Que naquele muro que é intransponível, a gente acha brechas ali, onde a gente Exato. consegue seguir alguns caminhos. E é interessante a gente colocar isso, porque às vezes o paciente acha que o resultado dele está inalcançável, né? A gente vê muito isso dentro da doença autoimune, que é algo genético, mas se ele controla a inflamação, ele tem ausência de manifestações clínicas ali de alguns Perfeito. sinais. Perfeito. E a hora que a gente vai a fundo, quando a gente fala de duas medicinas, na verdade existe só uma, como você mesmo disse, que é olhar a medicina da raiz das questões. A medicina funcional, O foco é no paciente. que é o que a gente está falando de funcional integrativa, além de focar no paciente, o olhar ele tem que ser celular, assim. Qual é essa necessidade que está faltando aqui? É voltar lá na bioquímica, na fisiologia, e entender o que essa célula está precisando e como nós vamos controlar as inflamações que aqui tem e os mecanismos de limpeza dessa célula, né, de controle de inflamação, que é mesmo o que você está falando. O que a gente pode fazer para começar da raiz, para evitar chegar numa doença metabólica, olhando para as necessidades bioquímicas daquela célula. Então, por exemplo, está dizendo da epigenética, né, como a gente pode controlar isso, fazendo a remodulação gênica. Então, umas suplementações que vai estimular as limpezas, ou estímulos de energia para a célula, coenzima Q10, estímulo do booster de ATP, utilizar o que a gente tem dentro da central também ali, de suplementos, associado com uma dieta personalizada, entendendo o que essa paciente, qual o objetivo dela, e um treino também periodizado, né? Unindo essas três pontas, isso realmente faz diferença. Sensacional. Bom, um outro termo que também é muito usado, né, e que vocês até usaram muito dentro do evento que foi em Barcelona, é a questão do biohacking e da medicina de precisão alinhados ali. Sim. Como que esses dois termos eu consigo melhorar ali no paciente questões como hipertrofia, evitar doenças metabólicas, controlar ali a evolução, né, de condropatias, doenças osteomusculares, que eu acho que está tudo dentro da sua linha de atuação ali mesmo. Exato. Então, assim, a medicina de precisão, ela vem com um conceito de personalizar. Olhar para esse paciente porque ele precisa para aquele momento, a necessidade pontual. E o auxílio disso são através dos diagnósticos, com testes genéticos, epigenéticos, avaliação de microbioma, né, metaboloma e também até teste de flexibilidade metabólica. Aqueles pacientes que utilizam, por exemplo, os marcadores de curva glicêmica.
Então a gente consegue utilizar isso através da visão do biohacking, que é hackear o nosso corpo para entender quais são as melhores necessidades que nós precisamos entregar para ele. Desde uma suplementação personalizada, uma nutrição, entendendo sobre as tecnologias de uma sauna, uma crio, que são os banhos de gelo, todos os estímulos através da hormese, que dá aquele estímulo para o corpo entrar em estresse. O estresse controlado que você fala pra mitocôndria assim, ou vai ou racha na célula. Exato. É justamente ensinar antes de acontecer. Para você já ter aquele exército ali de padrão preparado para lidar com esse estresse. Vocês falaram muito disso, né, no evento em Barcelona. Eu tive a honra de estar presente lá, foi um evento fechado. E você acha que é uma mudança que vem para o Brasil de forma natural? Porque eu vejo que você faz muito isso dentro do consultório, dentro da sua prática clínica. Sim. Já era uma tendência na Europa que eu vejo que também está mais difundida no Brasil. A minha intenção justamente é pegar o que tem aqui de melhor, tem de lá e começar a fazer esse intercâmbio, além de cultural, intercâmbio médico ali para estarmos sempre conectados com o melhor que tem na medicina, porque a gente veio aqui para evoluir. E no final tudo em prol do paciente. Exato, em prol de nós mesmos, de autoconhecimento em saúde. Então, pegar o que já tem de práticas lá, de cultura mesmo, consegue ver as zonas mais longevas do planeta. Mediterrâneo, tá lá. Então, assim, a dieta do Mediterrâneo, qual é esse conceito, né, de ter as relações, os pilares da medicina do estilo de vida, no qual a gente vê nutrição, sono, redução de tóxicos e as relações, elas são importantes. Então, a hora que a gente começa a entender onde que está essa cultura aqui, onde eles estão chegando e o que a gente tem de melhor aqui, que também é a parte de medicina preventiva, que o Brasil está à frente, anos-luz, às vezes, em relação à parte da Europa, e a hora que a gente começa a trazer o que tem de melhor aqui e lá, é isso que a gente pode entregar para o paciente. Então, o que você me perguntou em relação à parte de práticas que lá já acontece, que aqui está começando com força, esse mercado wellness. Entender que a sauna, por exemplo, que às vezes tem no seu prédio, que você nunca utilizou, isso é um fator de melhora de qualidade de vida, de longevidade. A gente consegue oxigenar melhor os tecidos, melhorar as detoxificações, as limpezas, com práticas simples. Às vezes 20 minutos, 3 vezes por semana, já é o tempo necessário para você entrar num protocolo de detox ali. Além de uma dieta orientada, enfim, além de fazer uma terapia injetável, uma suplementação, outras práticas que estão ao nosso dispor. Além da sauna, por exemplo, outra coisa que acontece muito para equilibrar e diminuir o cortisol é o grounding. Colocar o velho peragrama, né? A gente ser criador do interior. Total. E não é total, já faz isso naturalmente, mas resgatar essa memória. A gente tá se perdendo, né? Nessa rotina louca, é algo que é simples e que às vezes a gente não consegue fazer. Sim, ou tal banho de gelo, que às vezes é temido ali. Eu tive uma experiência recente, não é só tomar o banho gelado, o banho de gelo, como ele impacta positivamente em relação à parte de modulação do estresse, né? E ensinamento mesmo, da questão de nível de consciência. Por tudo que a gente faz aqui, com a medicina de precisão, é mostrar autoconsciência em saúde para o paciente, para a gente ter liberdade mesmo de ser autotratado. Como é que eu tô me sentindo hoje? Tô mais cansada essa semana. Mulheres mesmo têm oscilação hormonais que precisam ser respeitado. Cada fase do ciclo, uma alimentação diferente, um treino diferente. Né? Às vezes no período que ela está menstruada é normal ela sentir um pouco mais de dor, ter mais oscilação de humor, né? Isso impacta inclusive na performance dela no treino. Total. E é legal porque isso não era falado. E quando você começa a olhar, eu fico muito feliz de ver que tantos médicos já vêm com essa prática clínica ali, esse olhar do paciente. Muito legal. Para a gente fechar o último bloco agora, eu sei que você atua muito, né? Você já inclusive citou isso aqui pra gente, com a prática de prescrição, né? Com a parte de suplementação. E eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente a sua experiência ali dentro, usando protocolos terapêuticos ali com os injetáveis. O que são as substâncias, assim? Eu sei que você é muito individualista no tratamento de cada paciente, eu acho que tem que ser mesmo, cada paciente é único, ele chega com uma demanda particular ali, né? Muitos não chegam com doença, doutora, eu só quero envelhecer bem, eu tô aqui por causa disso, que é muito a sua pegada também. O que é terapia injetável? Por que não dá para ficar sem, né? E quais são os ativos ali que você meio que acha que são coringas, vamos dizer assim? Justo. Não dá pra gente colocar como receita de bolo, mas existe, obviamente, que uma gama de ativos que são nossos queridos, assim, porque eles entram em
em reações químicas que vai ajudar a melhora clínica do A paciente. bioquímica é uma só, então você exato. consegue entrar naquelas... Então, na dúvida, como você vai tratar esse paciente? Às vezes tem colegas que estão começando na área, ou tira dúvida e fala, então, resgata, vê de onde que está essa inflamação. É a nível mitocondrial? É um eixo de desequilíbrio hormonal? Qual que é essa visão? Por isso que quando a gente faz a parte de prescrição, ela tem que estar alinhada desde do estilo de vida, onde que esse paciente está, como ele está se nutrindo. Então, além da dieta, qual que é o estilo de alimentação que vai para ele? A parte da suplementação, ela vem tanto oral, né, para equilibrar o que a gente não consegue ofertar através dos macronutrientes, dos aminoácidos, mas os injetáveis também vêm ali como um auxílio e uma facilidade pela biodisponibilidade. E a gente vê, para construção muscular e para melhorar a qualidade de vida, tem, por exemplo, o NAD. O NAD é um antioxidante, uma coenzima fantástica para dar mais energia quando a gente atua na mitocôndria. Juntamente com ele, falando sobre energia, a gente fala da coenzima Q10. Tá? Muito citada em quase todas as aulas, inclusive. Todas as aulas. Então, a gente tem coisas assim que não pode faltar, né? Tem que entender a quantidade para cada paciente, como é que a gente vai desenhar essa prescrição. Mas o NAD, a coenzima Q10, a vitamina D, essencial para performance esportiva, para tratamento de doenças metabólicas, né? Distúrbios de humor. Então, e aquela questão, às vezes faz injetável, faz oral, consegue manejar esse pico, né? A gente tá, né, eu, Tamires, a equipe técnica, a gente lida muito com consultoria, e aí a fala de um dos médicos que chegaram pra gente era exatamente essa. Falei, cara, eu defendo o uso que vitamina D é bom pra tudo. Falei, tá, vamos defender isso de uma maneira diferente? Vamos defender que a vitamina D é importante porque ela tem receptor em todas as células. Exato. Porque aí fica uma fala mais técnica, mais assertiva. Eu acho que tudo que você colocou geral, faz total sentido pra gente. Tanto é que o objetivo... existem alguns profissionais que ainda acham que o objetivo do injetável é substituir o oral. E nunca foi, e também acho que nunca será, espero eu, que né? não é pra todo mundo, qual o momento que esse paciente está precisando. Quando a gente chega, às vezes na consultoria, e o paciente fala, eu posso fazer um injetável para melhora do intestino, do epitélio, eu preciso pensar que eu quero aquele suplemento na luz intestinal. Justo. E que talvez naquele paciente que eu tô melhorando o terreno biológico dele ali, porque ele não vai absorver tanto, nesses talvez é interessante a gente fazer o injetável para suplementar. Justo. Ou talvez porque eu preciso de um aporte maior ali e por via oral ele não vai conseguir, né? Ou porque a substância às vezes não é tão biodisponível pela via oral, enfim. Eu queria te agradecer. Tá muito bom te receber aqui, te ver de novo, parabenizar pelo trabalho aqui no Brasil e em Barcelona. Eu sei que não é uma tarefa fácil, ao mesmo tempo que você tem o consultório, a rotina com os pacientes aqui, você tem, né, a diretoria técnica lá de Barcelona, mas mulheres são polivalentes, né, então vocês dão E conta. suplementadas também com energia, nos ativos a gente consegue organizar. Mas eu queria te agradecer, essa foi a doutora Andréa Sanches. Eu Obrigada. queria te deixar o espaço aberto para que você, se quisesse mandar uma mensagem, deixar suas redes sociais para quem ainda não os conhece. O espaço é seu, minha amiga. Gratidão. Bom, mais finalizando essa conversa de hoje para passar essa autoconsciência em saúde. Eu acho que o mais importante é o nível de consciência, né? O mindset, a mentalidade. Você querer co-criar a sua realidade, ter uma saúde melhor, começa com as suas decisões. E procurar profissionais capacitados que tenham uma visão única de que você precisa para aquele momento, isso é essencial. Às vezes é isso que você basta para a sua jornada de mudança de saúde, é buscar uma ajuda, né? E ter essa visão justamente de que você precisa entender como é que está seu estilo de vida, a sua ambiência impacta, as suas relações, ter pessoas, amigos assim na sua jornada, isso faz diferença para poder te motivar e te deixar naquele caminho da saúde. Então, meu recado realmente é esse, de que eu também estou à disposição para auxiliar você nesse processo, se isso te tocar, em todas essas questões que nós conversamos aqui, desde da parte de suplementação, né, de biohacking, enfim, olhar para o que você precisa para esse momento. Nas redes sociais pode deixar aqui embaixo. Pode deixar. Doutora Andréa Sanches. Muito obrigado, e essa foi a doutora Andréa Sanches.